Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Essa é uma aula diferente que eu queria trabalhar com vocês. Aliás, não só hoje, mas quero trabalhar outros momentos com vocês. Dentro do teatro, existem várias linhas, várias coisas, vamos chamar assim, várias disciplinas. Quando nós entramos numa escola de teatro formal, nós temos aulas de interpretação, aula de improvisação, aula de expressão corporal, técnica vocal, aula de dramaturgia, onde nós vamos dar os dramaturgos, ou seja, as histórias que nós vamos encenar, que nós vamos interpretar. Temos aula de tanta coisa, a gente tem aula de história do teatro, de história da arte, história do teatro brasileiro, história da arte brasileira. Tem escolas que têm aula de dança, de canto, até de esgrima. Mas poucos lugares a gente trabalha com leitura dramática. E essa é uma área muito complexa. Por quê? O que é uma leitura dramática? Qual a diferença entre uma leitura normal e uma leitura dramática? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo hoje. Eu vou começar nesse vídeo e vou terminar em outro vídeo, tá bom? Bom, há uma diferença muito grande que nós precisamos entender primeiro, para quem estuda teatro, para quem quer ser ator, que é uma diferença entre dramaturgia e literatura. São duas coisas completamente diferentes. Quando nós estamos na escola, estudando, seja qual série que for, desde o ensino básico, do ensino médio, ensino superior, enfim, geralmente nós temos contatos com muitos livros são nos apresentados. Livros brasileiros, livros estrangeiros, autores de diversas partes. Em geral, nós temos contato com dois tipos de textos: romance ou poesia. Em geral, é isso. Ou a gente vai ler todos os romances possíveis do cancioneiro, do universo romântico do Brasil, ou nós vamos ler poemas, poesias, contos. E muito pouco a gente conhece sobre dramaturgia. Quem que lê dramaturgia? Atores. Os atores vão ler dramaturgia. E aí esse é um problema, porque quando a gente está muito acostumado a ler literatura, quando a gente vai para a dramaturgia, a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo. Então, primeiro, antes de tudo, eu quero deixar bem claro a diferença entre essas duas coisas. Existem escolas, existem professores que vão dizer que a dramaturgia é uma cadeira da literatura. Porque a literatura nós temos contos, prosas, romance, poesia, enfim. Na literatura a gente tem muita coisa. Dentro do romance a gente tem o romance romântico, a gente tem os romances policiais, a gente tem trilhões de galinhos da literatura. E aí vão dizer que a dramaturgia é um desses galinhos da literatura. Mas não é. Porque nós temos uma diferença muito grande entre a literatura e a dramaturgia. Na verdade, é tão grande que chega a ser oposto. Então, a literatura está do lado aqui e a dramaturgia está do lado de cá, e os dois estão de costas um para o outro. Não dá nem para se agregarem. Mas como assim, Emerson? Ambos não são feitos não são escritos, ambos não são feitos para ler, ambos não têm personagens, ambos não têm história, ambos não têm conflito, ambos não têm começo, meio e fim. Então, como que a dramaturgia e a literatura não são a mesma coisa? Como que não está dentro da literatura? A literatura não é aquilo que engloba todos os gêneros? Mais ou menos.
problema é que a literatura, sim, a literatura ela é feita para ser lida, para ser comida com os olhos. A gente pega, sei lá, mesmo um poema, um conto, uma crônica. A gente pega e lê várias vezes e gosta daquilo que está lendo e é muito gostoso, muito prazeroso. Você pega um romance, e a gente engole aquele romance. Seja ele um romance policial, um romance romântico, um romance de qualquer tipo. Poesia é uma delícia. Poesia tem poesias que são inclusive concretas, que só existem ali dentro daquele livro, daquela página, desenho da poesia concreta, aquilo que você olha e fala, nossa, quanta coisa, quanta informação tem nesse pequeno desenho feito pela letra, feita pela palavra. É muito legal a poesia, é muito legal a literatura, é muito bacana. Mas a dramaturgia, ela foi feita não para ser lida. Ela não foi feita para ser lida. Aí você fala, como assim? Sim, a dramaturgia não foi feita para ser lida. A dramaturgia ela foi feita para ser feita. Essa é a grande diferença. Enquanto que na literatura a palavra toma a ação, a palavra é o cerne e é o caminho que você tem para entender a história, os personagens, os conflitos, as relações, o começo, meio e fim. Quem são os protagonistas? Quem são os coadjuvantes? Quais os personagens que se transformam? Quais os personagens que atrapalham? Qual a história daquilo? Qual a peripécia que vai ser dada desse herói, dessa situação? Enquanto que na literatura a palavra é o trem que leva a tua emoção, na dramaturgia é a ação, é o fazer, é a ação do ator. Então, a dramaturgia nada mais é do que um roteiro para mostrar para o ator o que ele tem que fazer, ou o que ele tem que falar, ou o que ele tem que sentir, ou o que ele tem que não falar, nem sentir, nem fazer. A dramaturgia, ela é uma forma de colocar o ator em cena com algum objetivo. Não é para ser lido. Quando a gente pega um texto dramatúrgico, a última coisa que você quer ler, a única coisa que você não quer fazer é ficar lendo. Você quer ver aquilo. Toda a estrutura da dramaturgia, ela é feita para que o ator leia aquele roteiro, para que leia aquele mapa, e a partir daquele mapa, ele crie uma ação. E a ação é que faz com que a história se desenvolva. Então, é claro que tem um personagem, é claro que tem um vilão, às vezes tem um vilão, às vezes tem um mocinho. Vamos pegar uma coisa bem clichê. Um vilão, um mocinho, uma história, um conflito. E aí, o desenvolvimento de tudo isso que chega no final, em que o vilão se dá muito mal no final e o mocinho ganha, né, a briga, ou a mocinha, ou a heroína, ou o herói. Não importa. Mas o importante é que na dramaturgia, tudo que nós estamos lendo é para saber o que fazer no palco. Então há um disparate muito grande, não é a palavra que leva a tua emoção. A palavra é apenas um pretexto. A palavra, vamos dizer que a palavra seja o assento do trem, onde o ator se senta para ser conduzido pela ação. A ação é esse trem. Enquanto que na literatura, independente do gênero literário, a ação, o trem é a palavra. Na dramaturgia, o trem é a ação.
Se o ator está em pé, se ele está sentado, se ele está deitado, se ele fica bravo, se ele quebra as coisas, se ele corre, se ele morre, se ele vive, se ele se transforma, se ele some, se ele aparece. E no meio de tantas ações, há a palavra. A palavra, ela é colocada porque nós, humanos, nos comunicamos com ela. Claro que não só com ela. Eu me comunico com as expressões faciais. Eu me comunico com as expressões corporais. Eu me comunico com vários tipos de sons que não precisam ser escritos. Aliás, alguns sons que nem dá para serem escritos. Eu me comunico de diversas maneiras, mas uma das maneiras mais comuns de nos comunicarmos é através da palavra. Quando você fala, por favor, me dá uma xícara de café. Ou quando você fala, por favor, qual é o preço desse livro? Ou quando você chega em casa e... Ai, que cansaço. Trabalhei muito hoje. O dia inteiro. São palavras que, se eu não falasse essas palavras, eu poderia falá-las da mesma maneira apenas com o corpo. Pela expressão, pela respiração, enfim, pelo olhar. Mas a palavra é uma maneira também de se comunicar. Eu posso pedir um cafezinho apenas pedindo o dedo, só fazendo assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a palavra, ela é um condutor mais direto. E nós, normalmente, no dia a dia, nos comunicamos com a palavra, como eu estou falando com vocês agora. Neste momento, eu estou usando a palavra, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. A minha mão está aqui, ó, parecendo minha mão está falando mais que eu. Mas existe a palavra está sendo colocada, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, e isso tudo poderia estar escrito dentro de um texto dramatúrgico. Porém, apesar de a palavra estar lá, ela não é o fundamento do ator e do teatro. Isso é muito importante para nós entendermos a dramaturgia e para nós entendermos a leitura dramática. Olha só, nós estamos falando de dramaturgia. Eu não cheguei na leitura dramática ainda. Que a palavra já está dizendo. Leitura dramática. Há uma diferença grande. Então, voltando lá no grego, qual é o fundamento do ator? Por que o ator está em cena? O que o ator faz? Se nós pensarmos em outras profissões, o que o cantor faz? O cantor canta. E o dançarino? O dançarino dança. Misturando um pouquinho as palavras, mas dizendo a mesma coisa, do que o bailarino faz. O bailarino baila. O pintor pinta. E o ator? O ator atua. E a palavra atuar, nada mais é de que vem de atos ou de ato, que significa ação. Então, o ator age. Ele não é um orador. O orador ora. Ou seja, ele fala. O orar é falar. Quando você ora a Deus, você fala com Deus. Um orador, ele é aquele cara que se coloca na frente das pessoas e fala. O ator atua, age, está na ação. É para isso que serve o ator. O ator não está ali para falar. Quem fala ali é um orador. Então ele está ali para agir. E entre uma ação e outra, a palavra liga. A palavra liga uma ação na outra. A palavra só existe na dramaturgia para justificar uma ação. Se ela não tiver que justificar a ação, ela não tem significado de existência. É muito chato você assistir uma peça de teatro onde a pessoa vai ficar falando o tempo inteiro, só falando. Ai,
hoje foi um dia tão complicado. A pessoa sentada. Hoje eu conheci meu futuro marido. Sim, ele trabalha em tal lugar, assim, assim, assado. E começa a contar. Hoje de manhã acordei, fiz isso, fiz aquilo, tomei café. E aí eu troquei de roupa e peguei um ônibus lotado. E cheguei no meu serviço, tal horário. E aí começa a contar, meia hora depois. Ela continua falando. E ela fala, meu Deus, não acontece nada nessa peça. Tenta imaginar. Você dentro de um teatro e um ator sentado numa cadeira falando. E aí ele começa a falar sobre as questões da alma, sei lá, fala sobre política, fala sobre a existência, mas ele fala. Mesmo que ele te conte uma história, o papel de um contador de histórias. Mas se ele só contar uma história, sem agir, você fala, meu Deus, não acontece nada nessa peça. Eu já estou saco cheio de ouvir ele falando. Eu quero que aconteça alguma coisa. E o tempo inteiro a gente quer que aconteça alguma coisa. É para isso que a gente assiste um filme, é para isso que a gente assiste uma novela, é para isso que a gente assiste uma peça de teatro, é para isso que a gente assiste uma série. Imagina uma série. Vamos pegar uma série de 10 episódios, em que nesses 10 episódios os atores ficam sentados numa cadeira contando a história. Só contando uma história. Sem fazer absolutamente nada. O que você faria? Você conseguiria assistir os 10 episódios da série? Eu acho que não. O legal é quando explode uma coisa, quando um avião chega e aí e as pessoas correm. Ou mesmo, quem gosta de série mais cabeça, mais intelectual, mas existe um conflito, existe uma história, existe personagens que estão ali em conflito. E esse conflito faz com que os personagens se movimentem, ajam, façam coisas. E aí as palavras vão surgindo pela necessidade da ação. Então, se o personagem está com vontade de tomar um café, ou precisa contar um segredo, mas quer amenizar a uma necessidade de eles estão numa cafeteria, ele vai falar, por favor, um café, por favor. E aí virar o café. Mas o café não é importante. O importante é o que está ali acontecendo. Isso é importante. Então, as palavras, elas estão ali para dar um brilho, ou um momento, ou dali para explicar, ou para justificar uma ação. É para isso que existe a palavra. Tendo isso, nós não podemos colocar a dramaturgia como parte da literatura. Porque a literatura não tem ação. A ação acontece aqui. A ação está aqui. A palavra é fundamental na literatura. E muitas vezes os personagens na literatura, eles vão falando, ou a personagem que escreve o livro, ela coloca o que ela está pensando. Ela põe uma situação, ela descreve uma situação, descreve um local, mas coloca ali o pensamento dela. O que está por trás daquilo, ela vai revelando. E isso não é ação, isso é palavra, revelações, pensamentos, elucubrações. E a gente vai lendo aquilo, consumindo aquilo. Clarice Lispector. O que seria Clarice Lispector sem a palavra? Alguns vão dizer o que seria a palavra sem Clarice Lispector. Mas a palavra é importantíssima para a literatura. Para o teatro, é o que está acontecendo. Dito isso, nós vamos entrar então
no entendimento da leitura dramática. É muito fácil eu ler um livro. Eu pego um livro, abro ele e começo a ler. Eu não preciso ler em voz alta. Eu leio aqui, ó. Eu pego um livro qualquer, abro ele e vou lendo. E eu vou criando a imagem aqui na minha cabeça. Pois é, uma comédia, uma coisa engraçada. Eu vou dar risada. Eu tô lendo. É uma leitura. Ah, mas eu quero uma leitura alta. Tudo bem, você começa a ler alto. Pega um livro e leia, né? Salão agradável, decorado com bom gosto, mas sem luxo. Uma porta ao fundo à direita conduz ao vestíbulo. Uma outra porta no fundo à esquerda conduz ao escritório de Helmer. Entre as duas portas, um piano. Eu vou lendo. Na dramática, é diferente. Ah, eu esqueci de falar. A ação, voltando na ação, nós falamos em ação, em ato, em agir, o que leva à palavra ator. Mas o que está em grego isso? Que nós vamos pegar sabe que o teatro ocidental, principalmente o teatro ocidental, ele tem suas raízes na Grécia. Lá 600 anos antes de Cristo, até um pouco antes, nós temos as tradições dionisíacas que foram sendo transformadas e foram para cidades-estados, e lá houve uma transformação junto aos poetas, e passou-se a falar de política, usando a mitologia, que para eles não era mitologia, para eles era falando sobre usando a figura dos deuses e criando histórias a partir daí. Bom, em grego, ação, porque atos é latim, actus é latim. A palavra ação em grego é drama. Drama. Mas drama não é um drama? Oh, meu Deus! Não. Isso é gênero literário. Existem dois tipos de dramas. O gênero literário dramático, que é isso. Meu Deus, um acidente. Explodiu um carro. Minha mãe, meu filho. Isso é um drama. Que pode ter um drama, um melodrama, um dramalhão. Enfim, nós temos drama e temos o drama com D maiúsculo. O drama com D maiúsculo não é um gênero literário, é o drama, a ação. A ação. Então, todo ator faz drama. Pode ser um drama cômico, pode ser um drama dramático, pode ser um drama épico, pode ser 300 milhões de dramas, um drama melodramático. Mas o drama é a ação. E o drama é um sinônimo do teatro. Então, teatro igual a drama. Isso é muito importante entender. O drama com D maiúsculo, o drama com D minúsculo é um drama gênero literário. Mas o drama com D maiúsculo é o drama que é o teatro. É o sinônimo do teatro. Quando fala que todo ator é dramático. É verdade. Todo ator é dramático. Porque todo ator faz drama. Nós fazemos drama. E a leitura dramática? É uma leitura, meu Deus, não, é uma leitura em que pressupõe o teatro. E o que pressupõe o teatro? A ação. Então, a leitura dramática, ela é ativa. É uma leitura que não interessa a palavra. O ator está contando uma história. Primeiro que assim, toda a dramaturgia, voltando, ela não foi feita para ser lida, e sim para ser feita. Só que antes da gente fazê-la, a gente tem que conhecer.
Então eu tenho uma história. No caso aqui, Casa de Bonecas, do Ibsen. Uma peça extremamente importante dentro do cânone teatral. Então eu tenho uma peça de teatro aqui. Se eu tenho uma peça de teatro, eu tenho uma história. Se eu tenho uma história de teatro, eu tenho um drama. Eu tenho personagens que estão agindo, que estão em atitude, que estão atuando e a partir da ação contando uma história. Mas eu sou um ator e eu preciso entender essa história. Então, se eu ler essa história como eu leio literatura, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que entender a dimensão dessas personagens, como elas falam, como elas agem, onde elas estão, por que elas dizem essas palavras, por que elas agem desta maneira. E para isso nós temos algumas coisas dentro da dramaturgia. Uma delas se chama rubrica. Não é rúbrica com acento que não existe, é rubrica com acento no i, rubrica. O que é uma rubrica? Rubrica é quando eu não tenho palavras para serem ditas, mas tenho a ação. A rubrica é a ação do ator. E a palavra é o que une uma ação à outra. Existem diversas maneiras de escrever uma rubrica. Existem diversas maneiras. Cada autor, cada dramaturgo escreve de um jeito. Mas o padrão, vamos dizer assim, é o seguinte. Entre parênteses, tudo que estiver escrito entre parênteses é a ação deste ator. Às vezes a rubrica não está dizendo também só o que o ator vai fazer ou desfazer, mas está contando como é o local, como é o cenário. Todo espetáculo está em algum lugar. Toda peça tem um lugar. E todo lugar, ele é, vamos dizer assim, eu tenho que entender esse lugar. O onde, quando, onde, como, de que maneira essa história ela acontece e de que maneira esses atores se relacionam. Então, às vezes começa a peça já com a rubrica, contando sobre o cenário. Olha, o cenário é assim, assado, tem uma coisa ali, uma coisinha lá, tem uma porta aqui, tem um piano aqui, tem um... Ele vai ambientando o lugar para que esses personagens possam se relacionar, para que eles possam agir. E entre a ação e outra existe a necessidade da fala. Dentro do teatro formal, tá, gente? Eu não estou falando de outros teatros. Existem teatros que você não tem a menor palavra. Não existe palavra. Ela é totalmente desnecessária em alguns tipos de teatros. Não é nenhum tipo só, não. Em vários tipos de teatros, a palavra é desnecessária. Eu estou falando do teatro formal, daquele famoso teatrão, ou teatro cabeção, enfim. Existem várias... O teatro formal, ele tem palavra porque o ator fala em cena, porque essa é a nossa comunicação mais rápida, tá? Então, por exemplo, aqui no ato 1, quando eu estou numa leitura dramática, eu tenho que sentar em volta, é legal assim, tem vários atores, cada ator tem o seu personagem, então o diretor vai falar assim, olha, essa peça tem tantos atores, tem 5 atores, tem 5 personagens, tem 6 personagens, tem 10 personagens, tem 2 personagens, não interessa. Quantos personagens tem? Tem tantos, então eu vou chamar tantos atores, que tem a ver com aquele personagem. Tem um pouco a ver, que eu consigo vê-lo e entender aquele personagem. Se é um personagem gordo, eu não vou chamar um ator magérrimo. Se é um personagem alto, eu vou chamar um ator alto. Se é um personagem baixo, eu vou chamar um ator baixo. Atores que tenham a ver com a personagem. Nós chamamos isso no teatro de physique de rôle, em francês. É o tipo, famoso tipo. Qual é o tipo desse personagem? É assim. Então eu vou chamar um ator que tenha o mesmo tipo desse personagem. Bom, chamei esses atores que estão tipificados, estão ali, atores, atrizes, cada um com o seu personagem ali.
e alguém vai ler a rubrica. Ou seja, tudo aquilo que não for falado, que for feito, como eu não estou no teatro, eu estou lendo, vai ter uma pessoa para fazer só essa leitura de aquilo que está sendo feito, acontecendo, ou descrevendo ou descrevendo o cenário. Essa é a rubrica e a pessoa vai ficar só responsável pela rubrica. E todos os outros atores vão ler as suas falas, mas as suas falas justificadas na ação de cada um. Então, por exemplo, atum, salão agradável, é um ator que está lendo a rubrica. Salão agradável, decorado, com bom gosto, mas sem luxo. Você consegue imaginar um lugar assim? Uma porta ao fundo, à direita, conduz ao vestíbulo. Uma outra porta ao fundo, à esquerda, conduz ao escritório de Helm. Então eu sei que tem um personagem chamado Helm, que está numa porta que conduz do lado esquerdo do palco. Entre as duas portas, um piano. No centro do palco, aqui ele não está falando do palco, está falando só no centro, mas é no centro do palco. No centro da parede da esquerda, uma porta e uma janela mais afastada. Perto da janela, uma mesa redonda, cadeiras de braço e um sofá. Olha quantos detalhes! Na parte da direita, no fundo, outra porta. Na mesma parede, mais próximo à ribalta. O que é ribalta? É um teatro antigo que se usava isso. É luz que fica pertinho do proscênio, ou seja, bem ali no comecinho do palco, luz de baixo para cima. Tá? Hoje quase que não se usa ribalta mais. Mas seria ali, pertinho do comecinho do palco, onde a gente chama de proscênio. Ou seja, antes da cena, ali no comecinho do palco. Uma estufa de faiança e diante dela duas poltronas e uma cadeira de balanço. Uma mesinha entre a estufa e a porta lateral. Gravuras na parede. Uma etagère com objetos de porcelana ou outros objetos de arte. Uma pequena estante com livros bem encadernados. O chão é atapetado e a estufa está acesa. Dia de inverno. Olha quantos detalhes esse autor está dando desse cenário. Tudo isso é literatura. Tudo isso é leitura de alguém que está fora, que não são os personagens, que está lendo a rubrica, colocando esses personagens neste estado, nesse lugar. Isso é falado em cena? Não. Quando abre o pano, tudo isso já está lá. O público fala e vê todos esses detalhes ali. Então, o que está aqui não é para ser lido e ficado aqui. É para ler aqui e fazer lá. Lembra que eu falei do mapa? Então, isso aqui é um mapa. Imagina isso aqui como um mapa. Ah, está escrito assim. Então, é desse jeito que eu vou colocar no palco. É para isso que serve a dramaturgia, não para ler. Dia de inverno. Ouve-se a campainha do vestíbulo. E pouco depois, ouve-se a porta abrir. Entra Nora, cantarolando alegremente. Ela está de casaco e carrega vários pacotes, os quais deposita na mesa da direita. Deixa a porta aberta atrás de si e vemos um entregador entrar carregando uma árvore de Natal de uma cesta que ele entrega à criada que abriu a porta. Isso tudo é só a rubrica. Quando abre, mas um detalhe importante, aqui já tem uma ação. A Nora entra em cena. A criada abriu a porta, a Nora entra com um pacote. O entregador entra, e entrega um pacote para a criada. Isso está escrito aqui. Só o que está escrito aqui já tem uma ação. E a partir daqui, a Nora começa a falar. Mas o que ela vai falar é importante. Por quê? Porque faz parte da personagem dela e ela precisa falar isso para se comunicar. Só para vocês terem uma ideia. Nora.
Então a atriz que faz a Nora vai ler em voz alta. Ah, ao contrário da literatura. Sim, em voz alta. Porque eu preciso saber como que a Nora fala. Ela pode falar de diversas maneiras. Eu, se fizesse a Nora, falaria assim: esconda bem a árvore de Natal, Helena. Eu não quero que as crianças vejam agora. Só à noite, quando estiver enfeitada. Abre parênteses, ou seja, vem uma ação aí. Ao entregador, enquanto puxa a carteira. Ou seja, ela fala isso para a coisa, olha para o entregador, puxa a carteira. Quanto é? O entregador: meia coroa. A Nora responde: tome uma coroa. Não, pode ficar com um troco. O carregador agradece e sai. Nora fecha a porta. Ela continua rindo para si mesma enquanto tira o chapéu e o casaco. Tira do bolso um pacote de caramelos e come 2. Depois, cautelosamente, vai à porta do escritório do marido e escuta. Aí, fecha parênteses. Aí está o texto. Ele está em casa sim. Abre novo parênteses, ou seja, voltamos para a rubrica. Novamente cantarolando, ela vai até a mesa da direita. Fecha parênteses. Entendem? Existe um mapa dizendo como que as coisas acontecem. E isso não é para ser lido, isso é para ser feito. No próximo vídeo, eu vou ler um pouco sobre isso e nós vamos tentar entender como que eu posso falar esses textos. Qual a diferença de uma fala de outra? Como que eu posso criar essa dinâmica de falas? Será que tudo está escrito ali? Será que eu posso viajar um pouco? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Obrigado. Tchau.